O Vrudinho esperto. Oi, batatas e batatões do mundo! Você está assistindo Batatube. Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo completo sobre a alimentação saudável dos periquitos australianos e de psitacídeos em geral. Então, calopsitas, agapornis, ringnecks, jandaias, papagaios, enfim, a lista continua. Já faz vários anos que eu venho postando vídeos educativos sobre periquitos e aves em geral, e eu sempre recebo muitas dúvidas a respeito da alimentação deles. Então, neste vídeo eu vou responder várias dessas dúvidas que eu sempre recebo. Vale ressaltar que o que eu comento aqui é mais focado para pássaros mais adultos. Quando eles são bem filhotinhos, recém-nascidos, que nem têm penas ainda, a história da alimentação é um pouquinho diferente. Então, a alimentação de filhotes, isso pode ser para outra ocasião. E então, vamos começar! Para o seu periquito viver de forma saudável, é importante que a alimentação dele também seja saudável. Por isso, é necessário saber qual deve ser a dieta dele, quais alimentos você pode ou não dar a ele, qual a quantidade recomendada, como fornecer esses alimentos e muito mais. Primeiramente, o metabolismo das aves é muito acelerado, ou seja, o processo químico que transforma o alimento ingerido em energia ocorre muito rápido. Por esse motivo, os pássaros precisam comer o tempo todo para gerar energia, e também é por isso que eles eliminam os restos com muita frequência. Para suprir essa necessidade, as gaiolas sempre vêm com comedouros, então são nesses potinhos que sempre deverá haver comida disponível para eles. O que devemos fornecer diariamente para os nossos periquitos? Nas pet shops é possível observar várias opções de alimentos. Então, caso você nunca tenha tido uma ave antes, fica difícil adivinhar o que é melhor para o seu passarinho. Quando eu havia acabado de comprar o Frodo, o meu primeiro periquito, eu dava diariamente para ele um mix de sementes, que são vendidas tanto empacotadas quanto a granel. Esse mix é composto principalmente de painço, alpiste, sementes de girassol e outros grãos. Às vezes pode até ter um pouco de ração colorida. Como nunca aconteceu nenhum problema com ele, eu continuei alimentando o Frodinho com um mix de sementes. Porém, tudo mudou quando a Pippin apareceu. Depois de alguns meses com ela acabou engordando muito com o mix de sementes, visto que, de fato, as sementes são um tanto gordurosas e calóricas. Por causa disso, eu tive que ir ao veterinário para tratar a obesidade dela. Foi então que eu mudei a dieta de ambos para a ração extrusada, um alimento muito indicado pelos veterinários. Eu conto mais sobre como foi essa mudança de dieta nesse vídeo aqui sobre a obesidade em aves. Vai estar aqui em cima no ícone i. Então, o recomendado é a ração extrusada. Qual é a melhor ração para periquitos? A resposta é depende. É preciso entender que os periquitos e qualquer outra ave têm gostos diferentes. O que uma pode gostar, a outra pode não gostar. Então não existe uma ração que seja a melhor de todas, que todos os periquitos adoram e que é maravilhosa. Mas é claro, se você ler os ingredientes das rações, é possível observar que umas são melhores do que outras. Por exemplo, as rações coloridas não são tão indicadas, pois elas costumam ter corantes artificiais e até mesmo açúcar, então é melhor evitar. Sempre tente escolher as rações mais naturais possíveis. Afinal, ela vai ser a base da alimentação do seu periquito. A ração extrusada que eu dou para os meus periquitos já faz vários anos é a da Nutrópica. Os dois gostam bastante. Eu já tentei dar a Mega Azul, que também é bem indicada, mas os meus não gostaram muito. O importante é tentar oferecer diversas rações até encontrar uma que eles gostem e ficar com essa. Outro ponto importante é que nas embalagens costuma haver uma distinção entre as rações, até mesmo entre as mesmas marcas. Existem rações para periquitos, calopsitas, canários, agapornis, papagaios. Eu posso dar ração de outras espécies para os periquitos? A princípio, se for da mesma marca, a composição pode ser até a mesma, mas é melhor dar a ração da espécie certa. A principal diferença entre as rações é o tamanho dos grãos. Quanto maior a ave, maior o tamanho dos grãos, visto que a ração extrusada é feita levando em conta toda a anatomia do animal. Então, se você der para o seu periquito a ração de uma espécie que não corresponde, é capaz dele não conseguir ingerir ela por ser grande demais para ele. E o preço? É muito caro a ração?
Não dá para negar, a ração estrosada é bem mais cara que o mix de sementes. Atualmente, os 300 gramas da ração que eu compro e as similares estão na faixa dos R$30. Já o quilograma, ou seja, os 100 gramas de mix de semente, custa em torno de R$10, ou seja, bem mais barato. Mas também é importante levar em conta o custo-benefício. A ração acaba sendo muito mais nutritiva e saudável para o seu pequeno amiguinho. Cada caso é um caso, mas eu acho que vale a pena investir. Qual a quantidade de ração que eu devo colocar para eles? Isso vai depender de quantos passarinhos você tiver. Eu recomendo ter um comedouro por periquito. Como eu tenho o Frodo e a Pippin, eu tenho 2 comedouros. E isso acaba sendo muito útil para evitar as brigas. É claro, se o comedouro for daqueles bem grandes, não é necessário ter um para cada periquito. O importante é que cada um possa comer ao mesmo tempo, sem brigar. Eu encho os meus 2 potinhos pela metade ou um pouco mais, pois assim eu evito um pouco as bagunças. Porque caso você colocar ração demais, quando o seu periquito for se alimentar, é capaz de ele derrubar muita ração para fora. Quando eu coloco a ração, eu adiciono umas sementes, bem pouquinhas. Por mais que sejam calóricas, não faz mal colocar um pouco. Quando que eu troco a ração? À medida que os dias vão passando, o comedouro fica mais sujo e a comida vai acabando. O sinal para trocar é quando já vai ficando pouca ração e muitas migalhas. Quando isso ocorre, eu jogo fora os restos, lavo os potes com a ajuda de uma esponja e água corrente, sem sabão, importante, seco bem com uma toalha e coloco a nova ração. Mas para a alimentação do seu periquito ser realmente saudável, só a ração não basta. É preciso fornecer regularmente outros alimentos como frutas, verduras, legumes, para que eles possam ter todos os nutrientes necessários para um bom funcionamento do seu organismo. Quais alimentos eu posso dar aos meus periquitos? Existe uma lista completa de vários alimentos que você pode dar ao seu passarinho. Eles podem comer várias coisas. Vou deixar aqui na tela algumas opções. Algumas comidinhas favoritas dos meus periquitos são brócolis, couve, pepino, milho cozido, banana e ovo. Sim, um alimento muito saudável que você pode dar ao seu pássaro é o ovo de galinha cozido. Por mais estranho que pareça, os periquitos podem e devem comer ovos. Ele é um alimento cheio de proteínas e eles costumam adorar. Além disso, não dá para esquecer que é muito importante você ter uma pedra de cálcio ou osso de ciba na sua gaiola. Não é bem que um alimento, mas a ave morde o osso e acaba de certa forma ingerindo ele, o que é extremamente benéfico para a saúde dela, uma vez que ela consegue desgastar o bico e também consegue vários minerais, principalmente o cálcio, que ajuda na formação de ossos e ovos. Um alimento que você pode encontrar nas pet shops com frequência são umas barrinhas de sementes. É importante saber que essas barrinhas são mais um petisco e não deve compor a base da alimentação de nenhuma ave. Geralmente elas têm muito açúcar, que não faz bem para as aves, e como eu comentei, uma dieta só de sementes também não é recomendada. Essas barrinhas são mais usadas para dar como prêmio na hora de ensinar algum truque, porque de fato os periquitos adoram essa barrinha. Quais alimentos eu não posso dar? Nem todos os alimentos fazem bem para as aves. Muito pelo contrário, existem alguns que podem ser muito perigosos para a saúde delas e, em alguns casos, até mortais. Por isso, é importante saber quais são os alimentos proibidos para periquitos e outras aves também. Chocolate. O chocolate tem uma substância chamada teobromina que os pássaros não conseguem digerir, então, em excesso, ela acaba se tornando um veneno para eles. Doces e pães. Muito açúcar não faz bem para as aves, assim como pães e bolos que não têm muitos nutrientes e podem facilmente engordar o seu passarinho, deixando ele obeso. Sal. Alimentos muito salgados podem causar diversos problemas nas aves, como desidratação, problemas nos rins e até mesmo pode levar à morte. Leite e derivados. Os pássaros são intolerantes à lactose, ou seja, tudo que vier do leite, queijo, iogurte, vai fazer muito mal para eles. Abacate. O abacate é proibido. Ele tem uma toxina chamada persina, que é extremamente tóxica para as aves. Então, não.
sementes e caroços de frutas. Por mais que a fruta seja benéfica para a ave, a semente ou o caroço dela tem uma substância chamada cianeto, que é um veneno para eles. Então, quando você for dar maçã, pera, cereja, pêssego, sempre remova as sementes. Cogumelos. Cogumelos ou qualquer tipo de fungos fazem mal para as aves. Cebola, alho e cebolinha. Se dadas em poucas quantidades, não há tanto problema assim. Mas se consumidos com frequência, o seu passarinho pode ter vômitos, diarreias e problemas respiratórios. Espinafre. A princípio, ele não faz mal, inclusive eu mesma já dei para os meus periquitos. Mas recentemente eu descobri que o espinafre não é muito recomendado. Ele tem na sua composição o ácido oxálico, que é uma substância que inibe a absorção de cálcio e pode prejudicar a formação dos ovos. Então, se consumido em grandes quantidades, não faz bem. Alface. Também é um pouco parecido com o espinafre, porque eu não diria que ele é proibido, mas sim é interessante evitar. Por ter muita água na sua composição, caso consumido em excesso, o seu passarinho pode ter diarreia. Esses são alguns dos exemplos de alimentos que não são recomendados, e a maioria dos que eu comentei causam efeitos muito parecidos nas aves: vômitos, diarreia, ataques cardíacos, obesidade, intoxicação e, em alguns casos, até a morte. Por isso, é importante se informar bem antes de fornecer qualquer alimento para o seu periquito. Como fazer para o meu periquito comer esses alimentos? Eu recebo muitos comentários de pessoas dizendo que já tentaram muitas vezes dar frutas, verduras e legumes, mas os periquitos não comem de jeito nenhum. Para responder isso, vale lembrar uma questão que eu já mencionei anteriormente. Os periquitos têm diferentes gostos. Alguns podem gostar muito de algum alimento e outro não. Por isso é importante tentar fornecer diferentes alimentos e descobrir aqueles que o seu periquito mais gosta. Mas existem algumas técnicas que você pode utilizar para incentivar o seu passarinho a provar determinado alimento. Como os periquitos são bichinhos muito medrosos, eles podem ficar com medo do alimento caso nunca tenham visto antes. Então, tenha paciência. Mostre com calma antes o alimento por fora da gaiola, aproxime aos poucos e só então coloque ele nas grades ou em algum pratinho no fundo da gaiola para que ele possa provar. Se a sua ave for bem mansa, você pode dar para ela alguma fruta ou verdura com a sua própria mão. Mas lembre-se, se ela se afastar, não é para perseguir ela, pois assim você vai assustá-la. Uma dica é usar as sementinhas ao seu favor. Eu já disse o quanto os pássaros amam sementes. Você pode colocar um pouco de pães em cima do alimento, assim o periquito vai se interessar mais. Então, quando ele queira comer a semente, ele sem querer vai acabar provando um pouco da fruta ou verdura. Caso ele goste, ele vai comer mais, mesmo sem as sementes. E se ele não gostar muito, ele simplesmente vai comer as sementes e deixar a fruta ou verdura intacta. E eu confesso que isso é muito comum. O importante é ter paciência, tentar oferecer várias vezes e diferentes alimentos até encontrar os favoritos do seu pequeno amiguinho. Bom, por mais que eu já tenha feito vídeo sobre a alimentação dos periquitos australianos aqui no canal, isso foi faz vários anos atrás. E aquele vídeo acabou sendo um pouquinho mais simples. E visto que de lá pra cá apareceram muitas dúvidas novas aqui, e eu também aprendi muito mais sobre esses pássaros, eu resolvi fazer esse vídeo só que mais completo e mais bonitinho pra vocês, tirando todas as dúvidas possíveis. Não se esqueça de conferir a Brinque Pets, minha loja virtual de brinquedos e acessórios para aves. Lá tem vários produtos feitos de forma artesanal, pensados, criados, desenvolvidos e feitos por mim. Então, se você quer ver o seu passarinho feliz e você gosta do canal e quer me apoiar, dá uma olhada no nosso site oficial brinquepets.com.br. E também siga o Instagram da loja, @brinquepets. Se você quiser ver mais sobre por trás das câmeras do canal e conferir vários vídeos fofinhos do Frodo e da Pippin, segue lá o Instagram oficial do canal, @TheLordOfTheBudgies. Se você procurar Batatube também vai aparecer. Temos também o TikTok, @BatatubeOficial. Se você tiver alguma sugestão para um próximo vídeo, comenta lá embaixo para eu poder ler. Ative o sininho de notificações para ser notificado cada vez que eu postar alguma coisa nova por aqui. Se você quiser ver mais
mais vídeos sobre periquitos e aves em geral, confira a playlist que vai estar aqui em cima. Então, se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se e deixe o joinha da batata! Yeah!